Vamos começar a falar nesta aula sobre couro. Eu vou manter o meu celular na minha mão solto, tá? Aqui ele tá solto, por causa que eu vou precisar aproximar o celular e mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então eu vou deixar ele solto. Não liguem essa instabilidade que vai ter nessa aula aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar sobre limpeza de couro. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é uma validação, como sempre. O que seria essa validação? Nós vamos tentar identificar se existe algo de errado, se existe um rasgo, uma parte do couro já danificado, sem verniz. Será que esse couro aqui já foi trabalhado, restaurado? Será que nessa restauração colocaram verniz ou não colocaram verniz? Que tipo de couro é? Então, são perguntas que nós vamos ter que tirar ao longo dessa aula. Vamos lá. Primeira coisa, eu consigo fazer uma inspeção visual aqui e verificar que esse couro está sujo. Por que ele está sujo? Por conta do brilho que ele apresenta. Vocês estão vendo essa parte aqui? O banco do motorista é o banco, tende a ser, ou não, tende não, ele vai ser o banco mais sujo do carro. Porque sempre que o carro andar, vai ter alguém dirigindo. Ali costuma ser, o banco do passageiro costuma ser um pouco menos sujo, os de trás vai depender um pouco do uso, tá bom? Mas vamos lá. Vamos analisar e olha só, vocês conseguem ver que existe já uma diferença daqui para cá? Aqui está vindo brilho e a mesma intensidade de luz, com a mesma distância, tudo igual, aqui está opaco, tá? Significa que aqui o couro já está limpo e aqui o couro está sujo. Significa que aqui tem sujeira, gorduras, ácido úrico e nós precisamos limpá-lo para poder condicionar, tá? Ponto número 2. Eu vou fazer uma limpeza metade-metade para vocês verem a diferença do sujo para o limpo. Ponto número 2. Vamos tentar identificar se esse banco já foi restaurado? O que a gente faz para identificar? Vamos direto nas costuras. No caso desse carro, a costura é quase da mesma cor que o banco. Mas tem carros em que a costura é diferente da cor do banco. E aí a gente consegue identificar se houve um trabalho de restauração, essa costura tende, ou se foi repintado, tende a estar da mesma cor que o banco, tá? E aqui você vê claramente que você tem os buracos de onde passou a agulha de costura e a costura está uniforme, a mesma cor e diferente do banco. Então isso é uma tendência, um sinal de que não foi restaurado. Aonde que poderia haver uma restauração? Onde que restaura mais? Onde prejudica? Sempre nessa parte aqui e nessas partes aqui. São as primeiras partes que tendem a desgastar. Olha só, dá para ver como o couro está já craquelado e já rachadinho, tá vendo? Aqui e aqui, tá? Onde tem maior contato, onde tem a pele fica em maior contato. Olha, tem até uma marca aqui já. Olha essa marca aqui, tá? Então, nós vamos olhar também as costuras nessa parte, ó. Vocês podem olhar que a costura aqui, tá vendo? Mantém o mesmo formato de uma costura, por exemplo, do encosto de cabeça. Tá? Então, o encosto de cabeça com certeza não foi reformado. E com certeza aqui não foi restaurado esse banco. Eu consigo ver exatamente as mesmas características. Outra coisa, tá vendo que aqui já começou a danificar? Se houvesse uma aperta. Se houvesse uma restauração aqui, quando eu viesse apertar, você tá vendo que em volta do meu dedo formou algumas rugas, ó, tudo isso aqui é ruga, tá? Um trabalho de restauração, ele vem com uma pastinha aqui, enfim, passa tinta, verniz, ele ficaria duro. Então, quando você apertasse, é mesmo como se tivesse um bloco aqui e não enrugaria desse jeito. Se afundaria de uma forma mais uniforme, como se fosse uma chapa aqui, tá? Então, com certeza, esse couro não passou por um processo de restauração. Dá para perceber, ó. Olha o couro enrugando, tá vendo? Tá? Então, pega partes e vai validando e vai vendo se houve uma restauração. Por que eu falo isso? Porque dependendo da restauração, dependendo do produto que eu venho utilizar, tá? Nós vamos
utilizar aqui, podemos utilizar um float, um Zebac e podemos utilizar um produto de pH neutro. Nós vamos utilizar esses produtos. Dependendo, se houve uma restauração sem passar verniz, finalizando com a tinta, a sua limpeza pode retirar essa tinta. E aí você vai danificar o couro do cliente. Muitas das vezes o cliente não sabe se o couro dele é restaurado, tá? Então é comum clientes compraram o carro de revenda, questiona ele, o seu carro é novo ou você comprou faz quanto tempo, aonde você comprou, tal. Porque às vezes alguns lugares mascaram, o banco tá feio, eles vêm com uma tinta e esperou secar, libera para o cliente, tá? Sem aplicação correta, restauração correta e passar verniz por cima, porque o couro original possui verniz. Então é esse verniz que nós vamos trabalhar, tá? Então o cliente muitas vezes não sabe, e aí você vai limpar sem analisar e fazer o spot test, pode ser que na região que você limpou, ou se você limpou essa parte frontal inteira, ela vai desbotar e vai sair, aí você vai ter que pagar uma restauração. Então muito cuidado com isso aí, tá bom? Ponto número 2. Que tipo de couro será que é? Nós podemos ter os couros sintéticos e pode ter o couro, aquele couro pele mesmo, tá? Os carros mais antigos, você vê que eles são de couro mesmo, tá? E os mais novos, muitas das vezes, são couros sintéticos inteiro ou você acaba mesclando couro sintético com couro mesmo, tá? Os couros que não são sintéticos, eles é como se fosse uma pele. Então eles têm poros, eles respiram, então nós precisamos hidratá-los por causa disso, tá? Os couros sintéticos, nós vamos limpar como nós limpamos um couro normal, vou explicar para vocês, mas não há uma necessidade de hidratação, porque é uma base sintética, foi feito pelo ser humano, foi feito por nós. Mas você pode hidratar? Pode, tá? Utilizando menos produto, ele vai ter uma taxa de absorção diferente do couro normal, mas pode hidratar. Você até pode hidratar, esperar secar, nós vamos falar sobre condicionamento de bancos de couro e retirar o excesso é melhor ainda, mas não há necessidade dessa hidratação. Mas couro, há essa necessidade de hidratação. Couro sintético, como é que eu sei a diferença entre couro e couro sintético? É fácil, é só você apertar. O couro, você vai enrugar, você vai apertar, ele vai enrugar, tá? O couro sintético, você aperta, ele tende a não fazer isso, tá bom? Então, não é difícil essa identificação, olha lá. Você aperta, nada acontece, quando você aperta, ele costuma dar uma enrugada, tá bom? Então, há essa diferença entre couro sintético e couro normal. Processo de limpeza aqui. Faça um spot test. O que seria um spot test? Nós vamos pegar um pedaço do seu banco. Nesse caso, eu sei que esse banco não vai me dar problema. Ele não está restaurado, está com tudo original. Mas vocês vão fazer um spot test, assim como nós fizemos um spot test na remoção dos water spot. Nós vamos pegar uma região do banco, uma regiãozinha aqui, e nós vamos aplicar o produto e retirar, e olhar a sujeira. Se a sujeira sair da cor do banco, significa que pode ser restaurado, tá? Caso contrário, se só sair sujo mesmo, tá? E não como se fosse uma tinta da cor do banco, significa que você limpou sem essa remoção dessa tinta. Então faça esse spot test pela sua segurança, porque você vai fazer uma higienização dos bancos de couro em um banco restaurado? Depende. Se ele foi bem restaurado e finalizou com verniz, ok, porque o verniz está protegendo aquele trabalho de restauração, aquela pintura. Mas se a restauração não envolveu verniz, o uso de verniz, e você vai limpar ou higienizar ou detalhar direto na tinta, vai dar problema para você e, consequentemente, para o cliente. E todo o seu lucro pode ir por água abaixo se você não sair no prejuízo ainda, tá? Então, o spot test tem que ser feito, possivelmente em todos os bancos. Faça nesse banco, faça nesse e faça nos bancos traseiros. Claro que tendem a ter mais problemas nos dianteiros, principalmente no motorista, que são os que mais usam, tá? Cuidado também com esse couro.
onde ele apoia o braço, por causa do ácido úrico. Então, aonde for, ou onde a pele tiver contato, é onde pode dar mais problema. Então, ele pode apoiar o braço aqui, essa região de maior problema, volante, região de muito problema, freio de mão, manopla de câmbio e essa forração da porta aqui. Ele vai apoiar o braço e pode, ó, apoiando o braço, danificar, tá? Então, são regiões onde tendem a ter mais problemas. O sistema de limpeza neste carro aqui do banco de couro vai ser o mesmo para todas as peças que envolvem, seja ele couro sintético ou não. Então, nós vamos limpar do mesmo modo aqui, aquela forração aqui, o volante, nós limpamos, manopla de câmbio, a coifinha, essa partezinha aqui do freio de mão, é igual. Então, onde houver couros, nós vamos fazer assim. Ah, se meu carro fosse de couro aqui, todo o painel, tem carro que é inteiro de couro. Mantém esse procedimento e limpa do mesmo jeito, tá bom? Vou lá pegar o produto, vou voltar com o produto, nós vamos fazer um spot teste e vamos ver a limpeza com e sem o uso da melamina. Entender o que é uma melamina e como nós vamos lidar com ela. Já volto aí. Processo de limpeza, eu vou utilizar aqui um produto da Chemical Guys, tá? Leader Cleaner, pH balanceado, neutro, tá? Vamos ver o poder de limpeza deste cidadão, tá? O que nós vamos fazer? Nesse caso aqui, o couro, ele não tem aqueles furos, aquelas bolinhas aqui, tá? Então eu não tenho que me preocupar muito com relação a isso. Então eu posso sim aqui fazer uma aplicação direto na peça. É possível, tá? Vou fazer nessa parte aqui. Apliquei o produto, tá? Vou vir com o pincel e vou vir realizando a esfregação. É importante deixar um tempo agindo, tá? É nessa hora que o produto vai remover as sujeiras, vai entrando nos poros, vai entrando nas cavidades, vai limpando os fiozinhos, os cantinhos, vai removendo o ácido úrico, tá? Aqui que está acontecendo a mágica. Vamos fazer um teste e ver quantas vezes vai ser necessário realizar essa limpeza. Não precisa esfregar, fazer muita pressão. É uma força apenas para a distribuição do produto, porque o produto vai trabalhar por nós, tá? Pronto, vamos fazer a remoção com uma microfibra e vamos fazer uma limpeza novamente na região. Vamos limpar 2 vezes, tá? Pronto, limpo. Vamos, agora a gente tira o excesso. Ah, mas eu preciso neutralizar? Não há necessidade de neutralizar. Vem com uma microfibra e vem retirando o excesso do produto, tá bom? É o suficiente. O que eu faço agora? Eu pego a máquina a vapor e complemento com a higienização. A máquina a vapor tá aqui. Eu venho com a máquina a vapor, tá? E venho fazendo o que? A limpeza nos cantinhos. Cuidado, não aproxime a máquina a vapor assim, colhe, afaste um pouco. Ela é só um auxílio, tá? Não é o fator principal de limpeza. Vai servir para o quê? Para limpar os cantinhos, essas uniões aqui, ó, do couro, tá vendo? Esses cantinhos. E para dar uma profundidade de limpeza aqui na costura. Pronto, é o necessário, é o suficiente. Agora eu venho e retiro todo o excesso de água. Se ficou algum produto, agora com certeza a água já diluiu, tirou. E eu já limpei tudo a sujeira nos cantinhos que ficaram, tá? Agora é esperar secar,
Vamos esperar secar e ver como é que foi o resultado final. Ah, mas eu vi que você usou isso aqui de novo. Posso aplicar Float Zebac? Claro que pode. Pode limpar com Float Zebac, tá? Entendam só o processo de validação. Vocês viram que a minha espuma não saiu da cor do tecido, não saiu preta, que é no caso aqui o tecido, o cor é preto. Então significa que eu ainda estou trabalhando no verniz, não foi restaurado, eu soube identificar isso, mostrei para vocês como identifica. Agora vamos ver como é que ficou a opacidade desse cara. Ah, mas estou vendo que está molhado. Eu precisaria passar uma microfibra seca? Não há necessidade, tá? Não precisa vir agora com uma microfibra seca, tá? Pode deixar evaporar, que não vai ter problema algum. E até é bom que eu estou deixando, vocês estão vendo que a evaporação ela é rápida. Olha só como evapora rápida, tá vendo? Mas a princípio já vamos ver algumas coisas. Olha só as costuras como ficaram boas, tá vendo? Você não vê nenhuma sujeirinha aqui na costura, isso é perfeito. Dentro aqui, olha só que beleza, tá úmido, né? Dá pra ver que tá bem úmido, mas ó, você não vê nenhuma sujeira e você consegue ver as costuras lá no fim, unindo um com o outro, ó. Olha lá, você até consegue ver, tá? Aí, deu zoom. Tá secando, mas ó, aqui ainda tá molhado, isso aqui é tudo molhado, mas ó, ficou claro, ó, couro sujo com brilho e couro limpo opaco. Olha a diferença, absurda a diferença, dá pra ver a diferença? É absurda, e isso que ainda tá úmido aqui. Aqui acho que ficou clara a diferença, né? Fechou? Deu para entender? Isso é um couro sujo, isso é um couro limpo. É disso que eu preciso, é nisso que eu preciso trazer, é essa qualidade, é esse aspecto, tá? Com certeza agora eu começo a trazer maciez, evitar ressecamento, esbranquiçamento, craquelamento e o desgaste, que é o que começou a acontecer aqui, por falta de proteção. É o que começou a acontecer aqui. E aqui você consegue ver que está mais fino, tá? Tá um couro mais desgastado. Fechou? Eu vou fazer a limpeza completa agora. E depois da limpeza completa, eu venho e mostro para vocês a utilização da melamina. Como nós vamos utilizar, para que serve. Já volto aí. Ó, a higienização interna do banco foi feita. Eu queria deixar, a gente não fez aquele para a gente ver a diferença, tá? Só para ter um antes e um depois de uma forma muito clara. Lembrando que aquele estava mais limpo que esse aqui. Então, de imediatamente, eu acho que imediatamente você já pode perceber a diferença que nós temos desse banco para esse aqui. Esse aqui é um banco opaco, limpo, e aquele é um banco sujo e com brilho. Eu acho que ficou bem claro a diferença agora, né? Deixa eu tentar dar um zoom. Olha só a opacidade, tá vendo? Opacidade do banco, tá? Esse é um banco que ainda não veio a parte de hidratação. E vocês podem ver que o banco mudou até de cor. Ficou muito mais bonito e ornando muito mais, tá? Parece que a gente repintou, mas na verdade a gente só eliminou essas sujeiras, tá bom? O que nós vamos fazer? Eu ia passar sobre melamina na aula de hoje. Eu decidi no meio da gravação, no meio dessa aula, alterar um pouco o cronograma e criei uma aula nova, que é a próxima, que chama melamina. E aí nós vamos entender o que é uma melamina, como nós vamos agir, como nós vamos limpar, enfim, qual que é a sua função, tá? E a agressividade desta ferramenta de trabalho, desse instrumento de trabalho. Decidi uma aula só para ela, decidi dedicar uma aula só para ela por conta da importância deste cara aqui. Muita gente utiliza de uma forma errada a melamina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, replicam isso aqui no carro como um todo e aí vocês vão obter o resultado final deste cara aqui. Fechou? A gente se vê, a gente se fala. Até a próxima aula e